Graça e paz. Vou falar agora sobre as atividades do capítulo 15º, a parábola do credor incompassivo 1, que se encontra em Mateus capítulo 18, os versículos 23 a 35. A parábola é realmente grande e por isso eu a dividi em duas partes. Fala sobre o perdão de Deus e o perdão entre os seres humanos, algo bem importante para todos nós. Logo na página 244 e 245 você vai ter algumas informações adicionais. Leia e compreenda. Vou passar outra informação para você. Conservo e servo são servos. Eles estão no mesmo pé de igualdade perante o seu senhor, como dois colegas também estão na mesma altura do seu patrão. O que nos fala a parábola? Que um dos servos devia 100 milhões, vou dizer reais, vou usar a nossa moeda, 100 milhões de reais ao seu senhor. E o seu colega lhe devia, o outro servo, 100 reais. Então nós temos um servo que deve 100 milhões ao seu senhor e que tem um crédito a receber, ele é credor, portanto, 100 reais. Alguém lhe deve, o outro servo, o seu colega, lhe deve 100 reais. Entendendo isso, nós então vamos partir para resolver os exercícios. Na primeira questão, nós vamos comparar o perdão dado por uma instituição bancária a algumas pessoas ao perdão de Deus. Primeiramente, nos diz o seguinte: para você receber o perdão, você deveria preencher um requerimento com os números dos contratos, as dívidas contraídas e o seu valor assinando, ou seja, precisa assinar. Se esses requisitos não forem satisfeitos, então esse requerimento não tem valor. Nós poderíamos usar também o termo contrato. Vou dar o exemplo, um contrato de aluguel. Se você não coloca o nome de um inquilino, não coloca o nome do proprietário, se você esquece o valor, por exemplo, do aluguel, o documento não vale, o contrato não vale. Se você também esquece de assinar, o contrato não vale. Se um dia você precisar ir à justiça, esse documento não tem valor. Então você vai comparar agora com o perdão divino, porque o perdão divino também tem algumas exigências, alguns requisitos. Então, fazendo essa comparação, você vai poder responder os itens A, B, C e D. D, você ainda tem o auxílio do texto de Jonas, capítulo 3 e o versículo 10. Na segunda questão, eu quero que você tente descobrir qual o sentimento do servo que devia 100 milhões ao seu senhor. Ele achava que podia pagar? Ou ele achava que não podia pagar, que esse valor era alto demais e ele não poderia jamais pagar? Agora, você vai para as alternativas, que são 4 textos bíblicos. Existem personagens por trás desses textos bíblicos. Qual o sentimento desses personagens espiritualmente falando? A gente está falando de dívida, de perdão. Então, quais os sentimentos aqui que você realmente encontra de A a D? Algum desses sentimentos equivale ao sentimento do servo para com o seu senhor, o servo que devia 100 milhões. Então você vai marcar apenas uma alternativa. Na terceira questão, para você responder, eu quero que você pense o seguinte: como Deus vê as nossas dívidas? A minha dívida, a dívida de um assassino, a dívida de um ladrão, de um crente zeloso, de um crente relapso, como é que Deus vê? As dívidas são iguais ou uma é maior do que a outra? Se você entender isso, você vai responder com facilidade a questão. Depois você tem a questão 4 e 5 que você vai responder com facilidade. Então, que Deus abençoe a sua vida.